E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, enfim começa a semana mais importante do ano. No domingo teremos o primeiro turno das eleições brasileiras, onde iremos decidir o futuro do nosso Brasil. E no vídeo de hoje, tá aqui dividido em 5 temas, já vamos começar falando sobre talvez o assunto mais sério de todo o dia de ontem. O discurso do Lula lá na Portela. Gente, Lula falou algumas coisas que são absurdas, a começar sobre a questão, da reparação do Estado pelos prejuízos que ele já tomou, só que isso é fichinha perto do que o Lula falou sobre os cristãos. De toda a pré-campanha, campanha, falas anteriores, eu nunca vi algo tão assustador como o Lula falou no comício de ontem. A gente já vai começar falando sobre isso. A coisa foi tão absurda que saiu até na Globo. Nem a Globo conseguiu passar pano pro Lula. Depois, quero falar de Bolsonaro, e aí a gente começa a falar algumas coisas melhores. Primeiro, o Bolsonaro fez um alerta muito grave, muito sério, tem tudo a ver com o Lula também, o que os aliados do Lula vêm fazendo ao redor da América Latina como um todo. E esse comportamento aí que o PT vem demonstrando está gerando alguns problemas e Bolsonaro segue ganhando assim, alguns apoios inesperados. Isso é bem interessante. Depois quero falar de Ciro Gomes e o Lula, estão ali juntos e não é à toa. Tem várias coisinhas que a gente precisa falar das eleições, que a gente pode esperar aí nos próximos dias e meses já. Depois a gente volta a falar de eleições, só que no aspecto a decisão. Saíram algumas matérias na imprensa ontem sobre alguns novos fatores que podem, quem sabe, mostrar que as pesquisas escorregaram, derraparam, talvez esqueceram de levar em consideração isso, aquilo outro, e blá blá blá, e tititi. E também, no dia de ontem, Bolsonaro fez uma live. Ele falou sobre alguns assuntos, quero mostrar para vocês. Eu acho que tem dois que são, assim, bem importantes, a gente já comenta. E no final, se der tempo, tem ali o Planeta, notícias internacionais, mas eu queria falar especificamente da eleição da Itália, porque tem uma coisa interessante, a direita venceu na Itália, essa é uma notícia no Estadão que eu acho que vale a pena repercutir, em algumas coisas que envolvem também, o Brasil e o mundo. Mas vamos começar aqui, pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus mesmo nesse momento. Presta tua atenção. Olha só isso daqui. Passei no Twitter, vi essa postagem aqui do Vila Amigo falando Lula e os pastores. Lula volta a atacar pastores aliados ao presidente, alegando que eles não acreditam em Deus. O que viria a fazer com eles se chegasse à presidência? Cada vez mais convencido que repetiria a Nicarágua aqui no Brasil. É o comentário do Vila Amigo e a matéria aqui do Extra, que é do Grupo Globo, dizendo: atrás, entre evangélicos, Lula critica Bolsonaro e diz que pastores aliados do presidente não acreditam em Deus. Não é a primeira vez que o Lula, tenta falar quem acredita, quem deixa de acreditar. O Lula tinha participado no comício um tempo atrás, falando que não precisava de líder religioso, que se ele quisesse falar com Deus, ele falava no quarto dele, isso, aquilo, outro. E assim, realmente você consegue falar com Deus em qualquer lugar. Mas você querer falar quem é cristão e quem não é, sabe, quem acredita em Deus e quem não acredita, isso é muito complicado. Muito complicado, ainda mais quando a gente sabe que o Lula, ele é amigo do Daniel Ortega, o ditador na Nicarágua. Não faltaram matérias na imprensa em novembro do ano passado, mostrando como o Lula minimizou o que estava acontecendo na Nicarágua, que, para quem não sabe, o Daniel Ortega prendeu opositores, a própria esquerda criticou o Lula, falou, cara, como o cara estava prendendo opositores. Só que olha só, se você já achou isso aqui relativamente grave, a coisa fica mais séria. Nem o Globo não é Extra, não é Valor Econômico, não. O Globo conseguiu passar pano pro Lula. Atrás, entre evangélicos, Lula critica Bolsonaro e diz que pastores aliados do presidente não acreditam em Deus. É a mesma manchete. Aí você vai ler o texto. Um ato do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar o seu palanque para o centro. Eu não sei como é que você se aproxima do centro atacando cristãos. Lula reforçou pedidos contra a abstenção, em meio a críticas ao presidente Jair Bolsonaro, reclamou da postura de pastores evangélicos aliados do Palácio do Planalto. Sabe o que o Lula falou? Abre aspas, tá aqui, matéria do Globo. Eu tenho um áudio, tenho um recorte. Pastor que segue ele, no caso Bolsonaro, não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não acredita em Deus. Não pode falar em nome de Deus. Um líder religioso, se ele segue Bolsonaro, ele não pode exercer a sua função. Ele não vai mais poder ser pastor. Ele não vai mais poder ser um padre. Porque ele segue Bolsonaro. Ele não pode ser pastor, disse o Lula após criticar o posicionamento de Bolsonaro durante a pandemia. E temos aqui a fala do Lula. Porque assim, é inacreditável o que o Lula está falando.
pastor que segue ele não pode ser pastor. O pastor que segue ele não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não pode ser pastor. Não acredita em Deus. Não pode falar em nome de Deus. Não pode falar em nome de Deus. Não pode falar em nome de Deus. O pastor que segue ele. Vocês percebem que depois que ele fala não pode falar em nome de Deus, o Lula é aclamado. Os apoiadores do Lula acharam isso lindo. O Lula falar que pastor que segue ele não pode ser pastor. O Lula quer proibir cristãos de serem pastores, porque apoiam Bolsonaro. Silas Malafaia veio a público falar, ó, Lula continua a dizer asneiras. Diz ele que pastor que apoia Bolsonaro não acredita em Deus. Acredita em Deus quem apoia ele, por acaso? O Lula, que defende o meu corpo, minhas regras. Segundo Silas Malafaia, família tradicional é coisa atrasada, apoia governos ateístas, etc. E aí o Silas diz que a cachaça está destruindo a mente dele. Fora Lula. Aí você vê o André Valadão. Talvez o André Valadão também seja proibido de ser pastor. Não pode ser pastor. Pergunta. Pastor, o que você acha sobre crente votar em Lula? E ele diz, acho um absurdo, um homem condenado. Comprovadamente articulador de movimentos de roubo como nunca no Brasil, um cara que detesta o evangelho, favorece meu corpo, minhas regras, quer descriminalizar pequenos furtos e legalizar coisas aí, né, que não são boas mesmo. Crente que sabe disso tudo e vota nele na sua ideologia de governo, eu acho um absurdo. E aí você vê como são as coisas. A Folha de São Paulo, numa tentativa de atacar Bolsonaro, ela engloba e abraça o discurso do Lula. Isso aqui é a capa de hoje. Você vê, ó, 6 horas da manhã, a Folha de São Paulo divulga seu perfil oficial. Bom dia, esta é a capa da Folha desta segunda-feira. Acesse para ler mais. Semana da eleição, que a Folha está com tudo para tentar destruir Bolsonaro. E você vê, ó, olha a manchete que está na capa. Bolsonaro aprova a lei de TV e favorece aliados evangélicos. A tentativa da Folha de prejudicar Bolsonaro é falar que ele favorece evangélicos. É ruim, viu? Cuidado com Bolsonaro. Cuidado com vocês vão reeleger Bolsonaro, ele favorece evangélicos. Ele favorece os cristãos. Bom é o Lula. Porque o Lula diz que quem segue Bolsonaro não pode ser pastor. Não pode falar em nome de Deus. Isso é Folha de São Paulo. Só faltou ali. Eu só não ficaria surpreso. Eu até olhei, né? Não tava lá na coluna da Mônica Bergamo. Mas se fosse, também não estaria muito estranho. Ainda fala assim, ó, nova regra proposta pela Frente do Segmento Religioso permite que antigos canais de UHF sejam regularizados. Não pode. Como assim, Bolsonaro, você está favorecendo evangélicos, cristãos? Estamos a uma semana da decisão do futuro do Brasil. Olha o que a imprensa está fazendo. O vídeo do Lula está no canal do Telegram, primeiro link na descrição. Mas aquela fala como diz o Globo. Não, o contexto é porque o Lula está falando isso daí no contexto da pandemia, porque ele falou o que Bolsonaro fez, e depois de tudo que Bolsonaro fez na pandemia, se você continuar apoiando ele, você não pode ser pastor. Fazer o quê? A mesma Folha de São Paulo solta isso daqui. Isso aqui é uma matéria, mas eu trouxe o tweet. Painel do leitor. Leitor diz que o Brasil precisa renovar seus quadros políticos. Seus quadros. Só tem Bolsonaro ali. Seus quadros, gente, é uma imagem de Bolsonaro. E só. Os seus quadros. Inúmeras cadeiras, só tem Bolsonaro. A Folha começou com tudo a semana pra tentar derrubar Bolsonaro. E aí vamos falar dele. Vamos falar dele que ele não vai cair, não. Bolsonaro, ele tinha feito aí um apelo após o debate. Eu não tinha visto, mas graças a Deus a Tsuki viu. Ela fez esse recorte aqui que é muito bom. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, porque ele volta a falar da Nicarágua, a perseguição aos cristãos. E Bolsonaro fala o seguinte: ser independente. E eu defendo cada vez mais a liberdade de imprensa. Da minha parte, nunca haverá censura ou controle para você. Diferentemente do Lula, que diz o tempo todo que vai controlar vocês, que vai controlar as mídias sociais. Eu sou a pessoa da liberdade. Graças a mim, o Congresso, a Câmara, não votou
um projeto de lei que tratava sobre fake news, porque eu trabalhei contra a urgência e nós conseguimos derrubar a urgência. Não tem que existir controle social da mídia e muito menos de vocês. Quando alguém erra, entre na justiça, calúnia, difamação e se resolve o assunto. Nunca querer escalar um grupo seleto de pessoas para dizer o que é fake news e o que não é. Pode, no primeiro momento, vão atingir as mídias sociais, depois atingir vocês, como está acontecendo na Nicarágua. Há poucos dias, o sinal da TV CNN foi derrubado na Nicarágua. Isso é um crime contra a liberdade de imprensa, contra a democracia. E o que o Lula diz? Que não tem nada a ver com isso, é problema do respectivo presidente. Só que esse presidente prendeu todos os seus opositores e disputou uma reeleição sozinho, com o apoio do Lula. Como com o apoio do Lula, o atual governo de Colômbia ganhou uma eleição. O que ele falou depois de mim na ONU, quando eu defendi, por exemplo, a aceitação de paz e freio perseguidos lá na Nicarágua, tá? O que ele fez? Ele defendeu da tribuna da ONU a cocaína. Não queremos isso para o Brasil. As pessoas que defendem liberação de drogas não sabem o sofrimento de uma mãe que tem um filho envolvido no mundo das drogas. Pessoal, imaginem. Não precisa nem ser Bolsonaro. Nem ser Bolsonaro. Imaginem um presidente de centro, não precisa ser de direita, um político que a própria imprensa classifique como centro. E que você vê assim, né, estaria mais ou menos sendo que não sei de esquerda pra valer. Imagine se um cara mais ao centro fechasse uma TV. E não a TV qualquer, a CNN. Você já imaginou o caos? Ia ser notícia no mundo inteiro. O mundo ia parar pra comentar disso. A CNN é um dos grupos que tá basicamente ao redor de quase todo o planeta. Pouco foi dito sobre o Daniel Ortega, o aliado do Lula, fechando a CNN. Por quê? Porque estamos aí nas eleições na semana que vem e isso daí pode prejudicar o Lula. Não podem comentar. Bolsonaro falou da questão da ONU, o que o Petro defendeu. O Lula, saiu uma matéria no Poder 360 meses atrás, que o Lula também cogita alterar aí a lei antidrogas. No discurso, falando de discurso da ONU, o outro aliado do Lula, o Alberto Fernandes, falou o seguinte: o Fernandes manifestou interesse em regular o uso das redes sociais de alguma forma, para que nessas plataformas os discursos violentos e de ódio deixem de circular. É a mesma justificativa do Lula. É a mesma coisa que está acontecendo na Nicarágua. Segundo o Ortega, né, os padres, eles estão promovendo discórdia. É a mesma coisa. E pior, não fica só aí. Já eu saí de uma matéria que estava no vídeo, acho que anteontem, não deu tempo de comentar. Falei, depois de comentar sobre isso, que requer mais tempo. Saiu no New York Times. O Leandro Ruge até fala, uma matéria do New York Times deixa claro como não existem mais liberdade de expressão na Alemanha. Pessoas estão sendo condenadas por posts ou críticas, né, à agenda socialista, ou críticas mais fortes contra burocratas. Isso daí é o socialismo democrático do Teatro das Tesouras Global. Aí tá aqui a matéria, ó. Combatendo o extremismo de extrema direita, a Alemanha foi mais longe do que qualquer outra democracia ocidental para processar indivíduos pelo que dizem online, testando os limites da liberdade de expressão na internet. Aí, só 2 parágrafos, a matéria é comprida. As autoridades alemãs apresentaram acusações por insultos, ameaças, assédios. A polícia invadiu casas, confiscou eletrônicos, trouxe pessoas para interrogatórios. Os juízes aplicaram multas no valor de milhares de dólares cada. Alguns casos enviaram os infratores para a prisão. Se for apoiador de Bolsonaro, né, com certeza é para a prisão. A ameaça de processo, eles acreditam, não erradicará o ódio online, mas empurrará algum dos piores comportamentos de volta para as sombras. Ao fazer isso, eles viraram do avesso, o que para ouvidos americanos significa proteger a liberdade de expressão. As autoridades na Alemanha argumentam que estão incentivando e defendendo a liberdade de expressão. Os alemães, com essas medidas, eles estão falando, nós estamos defendendo a liberdade de expressão. Por quê? Porque eles estão fornecendo um espaço onde as pessoas podem compartilhar opiniões sem medo de serem atacadas. É basicamente o que o Petro falou, né? Não, temos que tirar aqui esse discurso, deixar de circular, esse ambiente bonitinho. O Lula teve algumas conversas aí, né, com a turma da Alemanha, principalmente a ala mais radical que está no poder hoje, que é ligada ao Partido Verde. A Ana Cavazzini, que é alemã, né, tá do Parlamento Europeu, teve aqui no Brasil, não só com a turma
das centrais sindicais, como com alguns políticos também. O Celso Amorim teve um encontro recente aí com vários parlamentares europeus. E aí, nesse meio tempo, falei que Bolsonaro veio ganhando alguns apoios, assim, inesperados. Isso aqui rolou anteontem. Anteontem também nas redes. Foi anteontem? Foi anteontem, dia 24. Pra quem não sabe quem é o Fernão Lara Mesquita, ele é um jornalista brasileiro, formado na USP. Ele é diretor do grupo Estadão, que publica o jornal diário Estado de São Paulo, o maior jornal do Brasil, que está na família Mesquita há muitas gerações. Mas pelo que eu ouvi falando, meio que ele tá na diretoria, mas hoje não tem tanto poder, estaria com outra ala da família, etc. Mas independente disso, um cara aí, né, que a família domina o Estadão, né, há muitas gerações, é da família dos fundadores. Ele grava um vídeo de um pouco mais de 10 minutos, onde ele está fazendo um apelo para as pessoas que, pelo amor de Deus, coloquem a mão na consciência, olhem o que o Lula representa. Ele até deixa disponível o link para o Plano Nacional de Direitos Humanos do PT, que é o PNDH3. Bolsonaro combateu isso assim arduamente quando ele era deputado federal, e tá aí. Quem poderia imaginar? Eu até comentei com um amigo meu, né? Pô, ele tinha que dar um jeito aí de tomar de volta, né, o jornal dele, porque basicamente ele foi roubado. O Estadão hoje tá na mão da turma que é Lula livre 24 horas por dia. Mas tá aí. Ele tá aclamando, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão colocando a cabeça? Vocês estão querendo, vocês estão se deixando levar por fala, isso aqui, aquilo outro. Bolsonaro não é esse monstro que estão pintando. Olha quem é o Lula. Enfim, nesse momento, qualquer apoio é interessante. Outro movimento aqui também que chama a atenção e fica muito mais entendível agora, né? Que estamos assim, a uma semana das eleições. Então, quando o cara faz esse aceno, assim, realmente agora tem muita gente que ainda vai estar, assim, às vezes em dúvida, vai decidir o voto. E olha só, para minha surpresa, o Fernando Holliday, e ainda da RT, mas até já aviso, não votem no Fernando Holliday. É ex-MBL, pelo amor de Deus. É ex-MBL e continua sendo MBL, né? Só fingir uma briga. Mas o Holliday fala o seguinte, ó. Esse papo de criticar Lula e Bolsonaro na mesma proporção a essa altura do campeonato porque os dois são iguais é lorota. As pesquisas indicam Lula na frente com risco de ganhar no primeiro turno. Ele é o maior perigo. Negar isso é ajudar o PT. É ajudar o PT. Aí vem outro liberal, Paulo Gendini, e fala, e o Fernando Holliday compartilha, óbvio, incrível ter que explicar isso. Lula e o PT é comprovadamente autoritário, quer censura na mídia, apoia ditadores, já tentou instalar conselhos populares, é também declaradamente antiliberal, diz abertamente que vai desfazer o pouco que foi feito de diminuição do Estado. Se lembra, no primeiro debate da Bandeirantes, o vídeo, logo depois do debate que eu falei, o mais importante desse debate foi Bolsonaro fazer os acenos certos, as falas certas, para começar a reagrupar todos os grupos que apoiaram ele em 2018. E tá chegando a hora. Querendo ou não, né? Assim, sei lá, eu não conheço ninguém que segue o Fernando Holliday, mas não dá para negar que ele tem lá a base de votos, a base de seguidores dele. Tem muito jovem aí que vê o Fernando Holliday e fala, pô, realmente esse negócio de anular o voto é meio complicado. Esse negócio de anular o voto, seguir o Nando Moura, tá meio complicado. É melhor votar em Bolsonaro. O Holliday ainda compartilha esse aqui é também na turma da lacração. Lacração total, tenta lacrar pra cima dos deputados da direita que apoiam o Bolsonaro. Fala mal de Bolsonaro, mas mesmo assim, tá lá, ó. Lula prometeu censurar, revogar reformas, simpatizante de ditadura de extrema esquerda, devia estar preso e tem sede de vingança. PT, PSOL, PCdoB estão unidos, o que existe de pior na política brasileira. Lula é a maior ameaça. Esse papo de não existe menos pior é balela. Faltando uma semana aí para as eleições, a ficha está começando a cair. Bolsonaro segue ganhando novos apoios, e apoios inesperados. Aí veja, candidato a vice da Soraya Tronic, o Marco Sintra, ele segue criticando o Bolsonaro, mas se vier um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, se tiver, né, se Bolsonaro não levar no primeiro turno, Sintra afirma que vai votar em Bolsonaro. Vai votar em Bolsonaro, né? E olha essa daqui. O Oscar Filho
é oposição, nunca foi apoiador de Bolsonaro, tem toda a pinta de eleitor de Ciro Gomes. Ele também disse que não gosta do Lula. E olha só, é um cara de esquerda, mas passou os 4 anos só batendo em Bolsonaro, mas desde 2018. E ainda assim, ele fala o seguinte, ó. Agora, parte da internet quer forçar uma aproximação fictícia do Ciro com Bolsonaro apenas porque Ciro está sendo veemente em dizer que Lula é um ladrão corrupto. Falar a verdade significa ser um inimigo. Não importa a verdade, só importa quem é amigável com quem é idolatrado. Olha como esse comportamento autoritário do PT em busca do tal voto útil do Ciro Gomes está se virando contra eles. Olha como o comportamento do PT está se virando contra eles. Estão indo com muito sede ao pote. Percebam nos meus últimos tweets, não basta eu ser contra Bolsonaro, eu preciso ser a favor de Lula. Eu não tenho o direito de não querer nenhum dos dois, sem ser chamado de burro, mau caráter, isentão, qualquer coisa negativa. Ou seja, ou você é Lula ou você não serve. Treta na Isentolândia. E não para por aí. Não para por aí essas confusões que está começando, eu acho que causar ainda mais problemas na campanha do Lula. Vamos falar um pouco mais do Ciro Gomes. Hoje, a depredadora que você vê esse vídeo, né, já deve ter tido aí um pronunciamento oficial. Isso aqui eu não sei o que está rolando, mas basicamente são em quase todos os veículos, são antagonistas. Veja, CNN disseram que o Ciro vai fazer um manifesto à nação. Ele falou, ó, vai fazer um importante pronunciamento. O que é que vai ser? Não faço ideia. Muita coisa está sendo comentada, só deixar claro uma coisa. Ciro está se posicionando para obter votos da direita em 2026. Não se enganem. Não é opinião apenas do Diego. Essa matéria aqui do Metrópole, você pode ver, ó, campanha de Lula e Bolsonaro vem Ciro mirando em 2026. Lá na frente. Lá, a gente comentou sobre isso tem 2 dias, né? Estamos um pouco na frente aí do yoga dele. Enfim, ó, para esses estrategistas, Ciro tem consciência que não tem chance em 2022, todo mundo sabe disso, mas ataca Lula e Bolsonaro numa tentativa de se firmar como candidato de centro para daqui a 4 anos. A percepção é compartilhada até mesmo por integrantes do PDT, mesmo não admitindo publicamente, ele vai querer ser candidato em 2026, disse a coluna um dirigente pedetista. E aí, olha só, então eu passo lá no Twitter, e aqui é um caso bem similar do Oscar Filho. O Filimigo diz, ó, é proibido criticar o Lula? Sam Pancher faz uma citação neutra para uma citação neutra sobre a reportagem que Lula afirma que cobrará prejuízos causados pela prisão. Por esse motivo, recebeu reprimenda de outros jornalistas que se contradiz e no final mostra que sua bronca é a crítica a Lula. E olha só, o que é que rolou? Primeiro mostrar o vídeo. O Sam Pancher, né, ele que deve ter feito esse recorte, esse estou no site do Metrópolis, falando o seguinte do Lula, né? O Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que causaram na minha vida. Ele não está falando em dinheiro. O Lula não está... Gente, olha só. O Lula não está falando de dinheiro. Ele está falando de prejuízo. O que é prejuízo? O que é prejuízo? O Lula... Quando a pessoa tem que negar uma coisa várias e várias vezes, é porque aquela pessoa quer fazer aquilo. O Lula está o tempo todo falando, não, eu não vou vir para fazer vingança. Eu não vou vir para fazer vingança. Eu não tenho vingança. O Lula só fala em vingança. E você olha pra cara dele assim, uma cara, sabe? Parece que tá com raiva. Vingança. Olha o que ele diz. Não, melhor. Antes dele falar do prejuízo, ele elogia publicamente o William Bonner. E não ficou restrito aqui o elogios à Rede Globo. Você anotou na Folha de São Paulo sobre outro elogio que o Lula fez, né? Por livre, espontânea vontade, mas a gente já comenta. Escuta só. Outro dia, eu achei honroso o William Bonner. No dia que eu fui na entrevista da Globo, ele teve a grandeza de dizer, presidente, o senhor não deve mais nada à justiça desse país. E quem deve são eles a mim. Porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida. Eles sabiam, eu não tinha nenhum problema de ficar lá, Salomão. Não tinha nenhum problema. Até porque eu já tinha sido preso em 80, fiquei 31 dias preso. Aí depois eu lembrei, por que eu estou preocupado de estar preso
Se o nosso querido Mandela ficou 27 anos e saiu para governar a África do Sul. Eu não sei se o Lula quer me fazer de palhaço ou de burro. O que eu sei é que essa fala não é de alguém que tá com o coração em paz. Não é mesmo. Aí o Sam Puncher, ele compartilha o tweet do Metrópolis só falando o seguinte, ó. Em evento hoje no Rio, Lula falou sobre reparação do Estado por, abre aspas, prejuízos causados pela sua prisão. Dedinho, acabou. Só isso. Aí vem um verificadinho. Samuel, só o simples fato de você ter colocado apenas na palavra prejuízos, já não é um simples compartilhamento da fala do candidato. Eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe, mas você insiste nessa retórica intelectualmente desonesta. Aí o Sam responde, está entre aspas por um motivo simples. O candidato diz que teve prejuízos. Estou sendo literal a fala dele. Sem as aspas, iria parecer que eu estou afirmando que ele teve prejuízos. Um jornalista deveria saber isso, mas convenhamos, sabe, né? Só finge que não. Aí vem o militante. Velho, não tem problema ter uma opinião sobre alguém ou algum fato. Jornalista nenhum é 100% imparcial, a gente sabe disso. Todos são pró-Lula. E 100% de imparcialidade é a maior lenda no jornalismo. Todo jornalista sabe disso desde o primeiro ano de faculdade. O que precisa ter é ética, transparência e honestidade. Ou seja, o Sam não tem ética, transparência e honestidade, né? Já que ele está reclamando. Mas enfim, no fundo, sabe que isso está longe de ser apenas uma simples transcrição, não é? Desde a escolha do minuto, que quer destacar em 30 minutos de discurso, já demonstra a sua opinião. E está tudo bem, não tem nada de errado, só critico dessa postura de ingenuidade. Não pode falar. Olha só, o Sam Puncher, a esquerda pra valer, mas critica Bolsonaro, que criou o caos diferente do Lula. Se lembra lá do Shadow Cabinet, o gabinete das sombras que ele fez? Pegou as lives de Bolsonaro do Facebook, colocou a música fúnebre, né? Uma sirene, para dar um exemplo. Meu Deus, breaking news, urgente, olha isso aqui que eu achei. Meu Deus, Shadow Cabinet. Para tentar prejudicar o governo e criar o caos no país. Aí esse cara, né, que tentou destruir Bolsonaro, já está sendo descartado pela própria esquerda. Por quê? Porque a esquerda não aceita quem pensa diferente. Eu vi uma definição muito boa esses dias do Arthur, ele falou o seguinte, não adianta tentar cobrar moral da turma da esquerda, porque não existe, sabe? Não existem as questões morais. Na esquerda é apenas um ponto. Ou você é útil ou você não é. Ou você é útil ou você não é. Acabou. Simples assim. Aí veja só, talvez fique mais claro porque o Vitinho, né, tá tão triste. Verba publicitária. Lula pagava a Folha de São Paulo 185 vezes mais que Bolsonaro. Agora eu entendo a Mônica Bergamo. 185 vezes a mais. Petista transferiu 371 milhões ao jornal entre 2003 e 2010. Bolsonaro destinou apenas 2 milhões. Chora mais que a mamata secou. Só que o Lula falou dos absurdos. Acabou o teto de gastos quando eu for presidente, afirma Lula no Rio. Essa matéria saiu no Valor Econômico, que é do Grupo Globo. Petista também reforçou tentativa de convencer pessoas a irem às ruas no dia 2 de outubro. Cadê a turma aí do Benchimol, da XP, do mercado financeiro? O que a XP tá fazendo, dando espaço pro Padilha ir lá, ficar de conversinha mole com grandes investidores estrangeiros para falar em primeira mão, né? O que o Lula pode vir a fazer na questão econômica, isso é um absurdo. O Benchimol, ele não tem responsabilidade, ele não tá tendo responsabilidade com o Brasil. O Benchimol não tá colocando o Brasil em primeiro lugar. É muita ingenuidade, Benchimol, o que a XP está fazendo. É muita ingenuidade. Olha o que a turma está falando. Vocês aí do mercado financeiro que tanto falam, até de gasto. Olha o que o Lula está fazendo. Vocês estão apoiando o Lula, cara. Pelo menos o Benchimol está apoiando, que falou que o Lula encontra é pragmatismo e sensatez. Tá difícil, hein? E o Lula ainda elogiou a Globo mais uma vez, que vem sendo aí a sua grande aliada durante toda a campanha.
Lula elogia a série da TV Globo sobre Constituição sem ser perguntado. Falou porque quis. Lula fez por iniciativa própria um elogio à TV Globo. Ao ver o microfone da emissora, na saída do palco da Escola de Samba da Portela, Lula disse que gostaria de dar uma declaração. Abre aspas, aquela série, quem deveria ter feito nos partidos políticos, assisto todo dia. Uma série aí que também, né, segue batendo em Bolsonaro direto. Quem poderia imaginar que o Lula estaria elogiando a Rede Globo? Oh, estou muito surpreso. E olha só, assim como o Ciro Gomes já está olhando 2026, a gente está comentando sobre diversos assuntos. E olha como é a cabeça dos políticos profissionais. A alternativa caseira que o PT encontrou para a sucessão de Lula. Não teve nem o primeiro turno das eleições e o PT já está discutindo a sucessão presidencial. Sucessão presidencial. Nem foi, assim, nem aconteceu, já estava falando sucessão. O limite diz, ó, sucessor do Lula. Também por isso que o Ciro descolou do PT e não cogita apoio. Sabe que o partido enfraquecerá após a eleição. E também não tem espaço. Na esquerda, quem manda é o PT. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como diz a Mônica Bergamo. Outro assunto. A gente já comentou sobre como o meio ambiente vai ser uma pauta importantíssima agora a partir de 2023. Minas e energia também será um assunto importantíssimo. Energia é só ver o que está acontecendo na Europa. E questão de Minas, né? Pô, você fala em fertilizantes, principalmente fertilizantes químicos, né? Você precisa de inúmeros minerais. Ainda temos no Brasil hoje uma deficiência gigante de potássio, por exemplo. Minas e energia, meio ambiente. Outro ponto, constitucionalidade. Mais poder ao Congresso, o semipresidencialismo avança e pode ser votado após a eleição. Pode ser votado, né? Mas vai, não vai. Eu acho que isso aqui deve ficar para a próxima eleição. Até porque a classe política, ela está com um argumento que é o seguinte. Se o semipresidencialismo, e eles não querem fazer plebiscito, não vão fazer plebiscito, não vão fazer referendo, não vão fazer nada. As pessoas envolvidas no grupo de trabalho, que envolve a galera do PSDB, o Temer ajudou, etc., eles vieram com a história que não tem necessidade, e que o referendo, na verdade, seria a eleição de agora. Por quê? Porque nessa eleição, as pessoas já estão escolhendo os representantes que estarão no Congresso agora no próximo pleito. Então, você já está validando as pessoas que irão discutir e decidir sobre esse tema. Já que o tema já está aí e já está no ar, e em tese as pessoas já deveriam saber que o semipresidencialismo está sendo discutido. Olha a importância das eleições deste domingo, de escolher bons deputados federais. A Vilimir diz, o pensamento pós-eleições. Enquanto estamos pensando nas eleições, olha a discussão que aguarda o término do pleito para, né, repercutir no Congresso. Eu acho que vão deixar para 2023. Eu acho que é exatamente o argumento que eles estão dando para não fazer um referendo ou plebiscito. Isso daqui é mais uma tentativa de continuar tirando, né, dilapidando o poder executivo para aumentar os poderes do legislativo. Olha o que também já está sendo discutido, e aí vocês entendem agora o comportamento do Rodrigo Pacheco. As costuras para os comandos da Câmara e Senado em eventual governo Lula. A possibilidade de Lula vencer no primeiro turno das eleições jogou luz nas presidências da Câmara e do Senado. Tanto Lira quanto Pacheco trabalham pela reeleição no comando das casas. O entorno petista avalia, no entanto, haver um acordo selado que pode beneficiar Pacheco. Aí você entende, porque o Pacheco recebeu o Lula, aquelas pompas, matéria na Globo, foto bonita, etc. Mas não há garantias para a chefia da Câmara. Até então com Lira não tem conversa, né? Mas com Pacheco as coisas vão de vento em popa. Esse é o Rodrigo Pacheco. E vamos falar mais de eleição. Vamos falar mais. Se liga. Dia 23 o Balboa tinha comentado o seguinte, ó. A abstenção na faixa que vota no Lula é gigantesca. Na pandemia amplificou isso, principalmente com mudanças de domicílio. Maiorias não retificada no TRE. Pesquisas não capturaram isso. Gente, isso daqui é um ponto que eu não tinha levado em consideração. Muita gente se muda. Na pandemia, muita gente mudou. Muita gente mesmo. Muita gente saiu de apartamento, foi para casa, foi para interior. Várias mudanças de domicílio, perdeu emprego, foi atrás de outras oportunidades. Eu tiro por mim. Eu me considero uma pessoa minimamente responsável,
Mas como eu mudei pra cá aqui no início, assim, eu não tinha resolvido, assim, logo quando eu vim. Eu falei, eu vim, vou resolver. Eu deixei pra resolver minhas questões relacionadas a título de última hora. Logo quando eu vim pra cá em 2015. Aí eu falei, eita de acho. A minha sorte é que eu tinha que renovar passaporte. Falei, eita, aí pra renovar passaporte tinha que ter quitação eleitoral, etc. Não sei, mas vendo como os eleitores de Bolsonaro são, vendo, eu sei de relatos de pessoas do meu círculo familiar, basicamente, né? Não vou falar quem é a pessoa, porque é da família, sem ser da família de sangue, mas enfim. Cara, vai sair de uma cidade no interior da Chapada Diamantina pra viajar até Feira de Santana, pra votar, pegar o carro e voltar. São esforços que a maioria dos eleitores de Bolsonaro vão fazer. Pessoas de idade que não precisam mais votar, vão votar. A turma do Lula, lacração, né? Festa, etc. Eu acho que isso aqui é mais um item que vai levar a uma maior abstenção na hora de votar. A gente já comentou sobre as questões ligadas à renda, que isso impactam, né? O cara mais bem de vida, ele tem o final de semana normalmente. É o cara que, o peão trabalha de domingo a domingo, às vezes dá uma canseira, é domingo, cara, Lula, eu não vou. Aí tem também envolvido escolaridade, etc. E aí, além disso tudo, o Balboa ele compartilha o que ele falou no dia de ontem, trazendo uma informação extra. Murilo Aragão, que é o fundador, um dos donos da Arco Advice, uma consultoria aí caríssima, que os melhores dos melhores contratam para saber as tendências políticas, econômicas, de mercado, fala o seguinte: a abstenção dos eleitores de Lula é uma grande preocupação para o partido e isso pode representar uma perda de 4 ou 6 pontos percentuais nas urnas. Ih, rapaz. Tá bom. Domingo, eu acho que a gente vai ter uma grande surpresa. Se bem que a imprensa já está começando a modular o discurso nas últimas horas para estar falando, não é que as pesquisas estavam erradas, é que a gente começou a ver alguns fatores diferentes. Isso aqui a gente comentou no vídeo de ontem. Saiu na Bloomberg Internacional. Perspectiva dos brasileiros sobre a economia melhora antes da votação. O Bobo disse, pessimistas não traduzam. Eu traduzi, porque fica mais fácil, né? Eu não sou pessimista, eu sou otimista. Melhora, né? Melhora, Bolsonaro volta ontem a postar, né? Coisas relacionadas à transposição do Rio São Francisco. Conversei com o André Porciúnco lá ontem. Perguntei como é que tá, como é que anda a campanha, etc. E perguntei, André, me diz uma coisa, bicho. Nas andanças que tu tá tendo, como é que tá a percepção? A Bahia melhorou de 2018 pra cá? Porque eu converso com a minha mãe, né? Mas minha mãe, sei lá, a gente já conversa tanto tempo, sei lá, às vezes minha mãe vivendo numa bolha, mas ela diz, meu filho, eu vou na manicure, é Bolsonaro. Eu vou não sei quem é Bolsonaro. Eu vou na material de construção, é Bolsonaro. O gesseiro aqui, tá fazendo coisa, o gesseiro não só era Bolsonaro, como o gesseiro tava por dentro na época da CPI da pandemia, perguntando do Carlos Gaba, consórcio Nordeste. E assim, ela falou, a coisa tá muito diferente. Aí eu converso com um amigo meu, Igor, lá do Boticário. Supervisor de linha, né? Lida com o peão. Fala, como é que tá aí? Ele falou, bicho, tá muito melhor, né? A Bahia melhorou muito. Tem muita gente aqui agora que é Bolsonaro. Aí eu perguntei pro Cinco, e aí, André? Ele falou, rapaz, eu tô surpreso, sabe? Assim, a Bahia, bicho, onde eu vou, as pessoas reconhecem muito assim. Eu não esperava, às vezes, nem ser tão reconhecido na rua. As pessoas realmente me conhecem. Eu falei, pô, aí, bacana, hein? A Globo até soltou uma nota ontem que é o Data Candidato. Que agora, depois do Data Povo, Bolsonaro agora também tem o Data Candidato. Onde ele pergunta pros candidatos dele como é que tá a imagem dele. Então, assim, eu acho que no Nordeste, Bolsonaro vai surpreender. Vai surpreender. Aí, olha isso daqui. A decisiva diferença de rejeições. É um textão gigante, né, que tenta criticar Bolsonaro por diversas coisas. Porque a culpa é dele, que ele tem rejeição por causa disso, daquilo outro, blá, blá, blá. Mas fala o seguinte, uma das principais razões para o PT e aliados lutarem com todas as forças para liquidar a fatura na primeira rodada é o risco da polarização depurada de um segundo turno, com alguma paridade de condições, acabar equalizando as rejeições e tornando o desfecho menos previsível. O PT tá com medo, né, do segundo turno, mas rapaz, tá uma coisa assim, mas tá com medo. Votos indecisos e envergonhados podem mudar a eleição. Para especialistas, voto envergonhado de
evangélicos, decisões erráticas e abstenção são variantes que mudam a eleição. Aí o Ferri tá falando o seguinte, ó, reportagem de hoje do Estadão. Parece que já ouvi essa tese em algum lugar, não lembro onde. A imprensa toda vem comentando. A imprensa toda vem comentando sobre isso. E olha isso daqui. A gente comentou no vídeo ontem sobre o pós-debate. Sobre que não foi tão bom pro Lula ter ficado em casa, né? Mas assim, se ele também fosse, acho que ele teria apanhado muito mais. Enfim. No vídeo de ontem pontuamos sobre a importância dos recortes. Que Bolsonaro mandou bem nos recortes. A imprensa falou isso. Aquela cientista política da Record falou sobre isso. E os recortes vão repercutir muito, vão alimentar as redes nos próximos dias. E o Lauro Jardim traz uma informação que depois o Nelson Lima Neto complementa, que é o seguinte. A audiência do SBT foi muito baixa, mas, mesmo a audiência sendo baixa, é um número fraco, mas no momento em que o brasileiro já se mostra de fato interessado na disputa, a repercussão é alta. Ou seja, as pessoas não assistiram, mas souberam. Mesmo sem ver, as pessoas souberam. Aí vai saber o quê? Seja pelas imagens que cada campanha propaga em suas redes sociais e grupos de aplicativos, seja pelos comentários de familiares e amigos ou também vídeos. E aí acabam tirando suas conclusões daí. Conclusões então dos recortes. Que a turma da UOL falou que Bolsonaro teve o quê? Bons recortes. E aí a própria Globo fala o seguinte: o que estão pesquisando sobre Bolsonaro, Lula, Ciro e Tebet no Google? Aí o que estão pesquisando sobre o Lula? Lula teve seu nome relacionado à ausência no debate realizado no sábado no SBT. Então, que é exatamente a coisa que o PT achava que não ia dar muita atenção, né? Pô, o Lula não foi. E aí você pesquisar que o Lula não foi, também tem alguns recortes. Bolsonaro batendo no Lula que ele não foi. Tem até recorte do Ciro Gomes batendo no Lula porque ele não foi. Da Simone Tebet batendo no Lula porque ele não foi. Da Soraya batendo no Lula porque... Todo mundo batendo no Lula porque ele não foi. Então acho que o Lula tá apanhando, né? Tá apanhando. Quem não tem como negar, né? Bolsonaro foi proibido de fazer lives aí no Planalto na Alvorada. Não importa. Pegou lá no estudinho rudimentar dele, fez... Mas não foi o suficiente. A imprensa tem que dar um jeito de criticar, tem que dar um jeito de problematizar. Aí o Estadão fala: Bolsonaro esconde o local de transmissão de live para se esquivar do TSE e ironiza a omissão. Tu anda pé da vida. A Ole Pavanelli diz: Bolsonaro é o melhor marqueteiro de todos os tempos. E aí, olha só. Aqui sou o primo da Flávia. Pode ter tido mais gente, depois eu nem vi. Juntando aqui, né, as redes, mais de 102 mil pessoas vendo o Bolsonaro. Eu acho que não adiantou, né? Ter proibido no Planalto, na Alvorada, não mudou nada. Não mudou nada. Só foi mais motivo de mostrar como o Bolsonaro vem sendo perseguido. A turma não aprendeu com o que aconteceu em 2018. Eu acho que eles estão preocupados por causa disso. Ó. Bolsonaro coloca milhares de pessoas nos seus comícios de rua, milhares de pessoas nas suas redes sociais. E o Lula, bom, aqui, né, em Bela Vista, olha... A grande passeata do Lula, meu Deus, como eu estou espantado. E aí, enquanto o Lula segue tendo problemas de colocar gente na rua, olha isso daqui. Tem que botar sem som porque tem música de fundo. Aqui é em Beruri, Amazonas. Você vê que até que o final dá até para aumentar. Se vídeo é na vertical, então tá de boa. Dá pra ver tudo. Tem a galerinha, né? Verde e amarelo. 22. É festa. Queria o Lula, hein? Tem uma festa. Já pensou se o Lula tivesse um comício? Vocês já pensaram o Lula com um comício desse? Isso não ia virar notícia? A principal notícia do Jornal Nacional? Mas o William Bonner não pode mostrar isso aqui, não. Aqui dá pra botar com som. Aqui foi gravado pela Elisa. Aqui foi em Goiás. Aqui é só pra mostrar, né? É moto, é jet ski, é gente, é bicicleta, é carro, é caminhão, é trator.
Daqui a um dia você vai fazer uma avião Seata. Pegar aí todos os donos de aviões para fazer uma viagem pelo Brasil. Mas vamos voltar. Tem um assunto que Bolsonaro falou na live, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte. Bolsonaro estava comentando sobre o Senado. Tinha essa notícia uns tempos atrás. Eu nem tinha compartilhado em vídeo, mas eu tinha visto aí era postar. Eu deixava sempre assim, eu deixei sempre salva no computador. Porque eu sabia que em algum momento eu ia ter que comentar sobre isso. Eu já tinha comentado do assunto assim meio passando por alto, sem citar nomes nem nada. E a notícia é o seguinte. Molon torce para que Daniel Silveira siga na disputa pelo Senado. Gente, o Senado, ele não tem segundo turno. O Senado é um turno só. O que foi decidido, está decidido. Na live de ontem, Bolsonaro falou o seguinte. E eu peço que você, inclusive, vá no Telegram e veja a expressão facial de Bolsonaro, né? Conhecendo Bolsonaro, você sabe que ele fica meio sem jeito para falar algumas coisas. Rio de Janeiro é a mesma coisa. Tem dois nomes ali que eu sou simpático aos dois, o povo também. E um divide com o outro. Acaba o PSOL subindo. Tá? E um candidato tem certos problemas na justiça. Eu não quero tirá-lo de combate agora, né? Mas sabe que a chance de caçar o registro na frente de casa, ele ganha, será enorme. Mas esses dois nomes, pode um atrapalhar o outro, entrar o PSOL. Já imagina o Rio com o senador do PSOL, que desgraça é para o Rio e para o Brasil? E não é qualquer senador. Não é que vai entrar sei lá, aquele senador que você não sabe nem o nome. Gente, é o Molon. O Molon é uma versão do Randolfo Rodrigues melhorada. É um Randolfo Rodrigues ainda pior. Tu já pensou nisso? Bolsonaro fica meio sem jeito pra falar. Ele tá falando de quem? Quando tá com a situação envolvida na justiça. É que eu não é querendo queimar nenhum candidato, pelo amor de Deus. É só pensar, sabe? Menos com fígado. Usar menos o fígado e um pouco mais com a cabeça. Você tá falando, pô, tem um cara aí que ele não quer tirar de combate, mas é quase que inevitável que vai ser cassado. Caso ele seja cassado, não é o suplente dele que vai assumir. Pelo menos que o pessoal vem comentando, em caso de cassação, quem assumiria é o segundo colocado. No caso, o candidato, o Bolsonaro tá falando do pessoal, mas é do PSB, é o Molon. Então, assim, não é uma certeza. Existe uma grande chance, como o Bolsonaro falou, ele não quer tirar o cara, mas pensem, reflitam, né? Não pensa com fígado, tenta raciocinar um pouquinho, pensar, pode ser melhor nesse exato momento, arriscar, e quem sabe ter aí o Molon. O Senado são 8 anos, o Molon é o cara lá que conseguiu proibir as operações nas favelas, é o cara do PL que tá propondo emergência climática, é o cara que recebeu doação até do Armínio Fraga. Não é um político qualquer. E também, sem querer ensinar o padre a rezar a missa, de coração mesmo, mas falando assim, numa boa. E até porque eu acho que a maioria de vocês vai falar, pô, isso aqui faz certo sentido. Eu acho, de coração, sem querer dividir a direita, sem nada. Eu juro de Deus que eu achei esse comentário relevante. O Herbert só falou o seguinte, ó. O Daniel, ele poderia declarar apoio ao candidato de Bolsonaro e aí ele aproveitar o boom, né? O hype disso daí, porque, pô, iria ser notícia na imprensa, etc. Isso daria, né, o boom nas redes sociais para pedir voto para a esposa dele, que é candidata a deputada federal. Seria uma forma nobre e inteligente de retribuir o perdão recebido e ganhar moral com mais eleitores. E, pô, a mulher dele tá lá. A mulher dele pensa diferente dele? Duvido. Pode discordar, sei lá. Ele gosta de roupa azul, ela de roupa amarela. Mas no final do dia, pô, vai defender as causas, né? Acho que vai estar aí ao lado de Bolsonaro. Acho que é momento de pensar assim em torno de grupo um pouco maior. Mas o próprio Bolsonaro diz, eu não quero tirar ele de campo agora. Só achei interessante. Eu acho que a maioria vai entender e falar, pô, é isso aí. Ninguém tá tentando tirar ninguém, só realmente trazer pro raciocínio. Outra coisa que Bolsonaro falou, que é nessa mesma linha, e aqui eu já coloco a notícia, na live Bolsonaro também ele pede que, pelo amor de Deus, que as pessoas olhem o estado do Paraná. O Paraná passa sobre o mesmo processo. O Paraná tem pessoas boas. Pô, a Aline estava ao lado do governo todo o tempo, né? A Aline Sleutz, não sei pronunciar, Aline, seu sobrenome é meio complicado. Tava lá do governo, mas assim, tá até atrás.
A candidatura dificilmente vai emplacar. Quem tá liderando aí o Senado no estado do Paraná é o Álvaro Dias, depois o Moro, e o Paulo Eduardo Martins está em terceiro lugar. E, pô, onde é que tá a galera realmente direita no Paraná? Paulo Eduardo Martins é um bom nome. É um bom nome, assim, é um nome para ser apoiado até para impedir que o Moro seja eleito, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que tem gente aí que vai acabar votando no Moro e em Bolsonaro. Eu não sei onde é que os paranaenses estão com a cabeça. Pelo amor de Deus, o candidato de Bolsonaro no estado do Paraná se chama Paulo Eduardo Martins 222. Gente, esse daí não tem o que duvidar. Bolsonaro deixou o candidato, pediu, pelo amor de Deus, gente, precisamos colocar um cara nosso lá. É um cara fantástico. Paulo Eduardo Martins. Bolsonaro pediu esse apoio aí. Peço a vocês, quem forem do Paraná, converse com as pessoas. Temos uma semana aí. Só uma nota aqui na Folha de São Paulo, que eu não entendo muito bem se tinha um intuito de criticar, mas tá falando aí que o Mário Frias, o Pociúncula e o outro rapaz da cultura, que esqueci o nome dele, me perdoa, tá sendo apoiado aí pelos grupos que defendem aí, né? Que você possa comprar um artefato para se defender. André é o candidato que eu tô apoiando lá na Bahia, né? 2223, o número dele. E é isso. Tô apoiando também o Ramagem. Se eu não me engano, o Ramagem é 2217. Espero não estar errado, do Rio de Janeiro. São Paulo tô apoiando o Arthur, que é o 1050. E por distrital, tô apoiando o Fábio Gomes, que é o Nadalim, que é 28 alguma coisa, eu não lembro o nome. Mas é isso. Apoiando mesmo pra valer só esses 4 candidatos. Olha isso daqui. Pegando um gancho aqui nessa notícia que o André compartilhou da Folha. Caso Lázaro. Se lembra do Lázaro? Se lembra do Lázaro? Inquérito sobre PMs de Goiânia, que tiraram a vida do maníaco, entra na mira do Ministério Público. O Ministério Público de Goiás alega que o pedido de arquivamento do inquérito militar feito pela Corregedoria da PM é improcedente, porque, em seu entendimento, trata-se de crime doloso. Os promotores vão analisar o caso e avaliar se irão oferecer ou não denúncia contra os policiais militares. O clã fala: você vive num país onde o Ministério Público, ao invés de investigar os inúmeros crimes em aberto e sem solução, acusa a PM de crime doloso por revidar a agressão de um maníaco, né? Não vou nem repetir as barbaridades que o Lázaro fez. Ministério Público. Imagina a esquerda no poder. E ainda falando em termos de Ministério Público, olha essa manchete da Folha de São Paulo. Isso aqui é na conta da Mônica Bergamo. Denúncia sobre imóveis de irmão de Bolsonaro sendo analisada por braço direito de Aras. Você vê, a Mônica Bergamo, ela não tem o mínimo de respeito para chamar a Lindora pelo nome, né? A Lindora. A Mônica Bergamo não tem o respeito de chamar pelo cargo que ela ocupa. A Mônica Bergamo não chama algumas pessoas do judiciário, sabe? Ela não faz associação com as pessoas que as indicaram ou as pessoas que elas são amigas. Ela não faz isso. Com várias e várias pessoas do judiciário. Mas se tratando da Lindora, a Lindora não tem nome, não é pessoa. É braço direito de Aras. É como se fosse uma figura irrelevante. Aí você vai ler a matéria para ver. O que aconteceu foi o seguinte: a Procuradoria da República de São Paulo decidiu enviar a PGR a denúncia. É por isso que tá na mão da Lindora, porque foi a PGR. E ele é a vice-procuradora-geral. Não é porque o Aras quer, né? É só porque ela tá na posição. E a posição dela é receber a denúncia. O encaminhamento frustra, né? Eles não queriam que fosse encaminhado, eles queriam que a Procuradoria da República em São Paulo tivesse decidido. Essa é a imprensa brasileira. E acho que também dá pra ver, né? Como é o judiciário quando, assim, foi Bolsonaro que indicou o Aras. Aí você vê, né? Ministério Público e o Aras que foi indicado por Bolsonaro. Olha como a imprensa trata cada um deles. Avançando aqui, ainda sobre eleições, governos estrangeiros recomendam distanciamento de Bolsonaro. Isso aqui a gente sabe, né? Aquela atuação das ONGs, dessas entidades aí que estão rodando o mundo falando mal do Brasil. Deixa até bem claro, ó. Nesta semana, tanto a Comissão Europeia como a presidência do Parlamento Europeu e relatores da ONU receberão em Bruxelas e em Genebra uma delegação de indígenas brasileiros. Deve ser a turma da PIB, se duvidar. Faltando menos de uma semana para a eleição, o gesto foi interpretado por observadores internacionais como um recado claro que essas entidades não estão de acordo com posicionamentos políticos de Bolsonaro sobre temas ambientais e de direitos humanos. Nas últimas semanas,
Governos europeus, o Vaticano, congressistas americanos também seguiram o mesmo padrão, abrindo suas portas para entidades da sociedade civil brasileira. As ONGs. O Washington Brasil Office, né, fez vários encontros. A turma aí, o Washington Brasil Office recebe doações da Open Society Foundation do Soros. Ai. Dá tempo de comentar notícias internacionais. Isso aqui tem tudo a ver com o Brasil. Tudo a ver com o Brasil. Começar com o Mamateiro mais nada. Tô com saudade dele. Parou de escrever, se aposentou. Teve uma grande derrota nesse ano. O Mamateiro chora e eu dou risada. Hoje, perco na Itália. No domingo que vem, perco no Brasil. Ainda bem que ele sabe. Ainda bem, Mamateiro. Você perdeu. Ele perdeu, sabe por quê? Porque uma conservadora chegou ao poder. O Demore tal, revoltado. Diopátria família. Não sei nem como é que se chama. Esse é o G deve ser mudo, né? Mas enfim. Segundo a turma da esquerda, esse aqui é o lema do fascismo. Deus, pátria e família. O limite é brinquedo. Será que tá treinando aí pro dia 2 de outubro? Pra quem não sabe, essa senhora, ela foi eleita. Nova presidente aí da Itália. O pessoal tá louco. A turma da esquerda tá louca. O retorno do fascismo para a Itália. O cara até diz, veja o que o liberalismo global está abordando isso, né, com a sua habitual sobriedade e não histeria, né? Os woke estão desesperados. A turma woke tá desesperada. E olha essa matéria que saiu no Estadão. Isso aqui eu achei muito interessante. Muito interessante. É exatamente, assim, o resumo do que acho que a gente vem comentando aí nos últimos 6 meses de forma, assim, recorrente. O inimigo é a esquerda globalista, diz Giorgia Meloni, favorita da direita na eleição da Itália. Em rara entrevista ao Washington Post, Meloni disse não temer uma posição europeia, caso seja eleita, atacou a ideologia globalista que visa considerar como inimigo tudo o que nos define, tudo o que moldou nossa identidade e civilização. Para ela, a esquerda italiana esqueceu o mundo do trabalho para seguir uma agenda ideológica alheia ao cotidiano do homem comum. O que é que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Assim, aquelas pautas históricas da esquerda foram totalmente abandonadas. Mas totalmente. O que é que a gente vem falando da turma, assim, do próprio Ciro Gomes, tentando se posicionar de volta? Voltar à esquerda, a repensar no próprio país, né? Não, beleza, vamos voltar aqui um pouco. Vamos voltar a falar de nacionalismo, desenvolvimentismo. Voltar a falar das pautas trabalhistas. Realmente, assim, hoje, o maior problema é essa esquerda. É a turma woke, a turma liberal progressista, que consegue botar na mesma mesa o Lula e o Benchimol. Consegue botar na mesma mesa o Armínio Fraga e o Boulos. É isso daí, é os wokes. É o maior problema. Sim, a esquerda que pelo menos pensa no Brasil já tá, assim, ano-luz na frente. Mas o que sobrou no Brasil hoje é a esquerda identitária. E o Lula tá na frente de tudo isso. Tanto que você vê, Lula será cobrado por equidade de gênero e raça em eventual governo. Lula falando de pauta verde, Lula falando de nova governança global, falando tem que rever aí a ONU, né, perdendo força, etc. O Lula se tornou tudo que ele dizia combater um dia. Tudo que um dia ele disse combater. Dê uma olhada nas redes sociais, procure alguns vídeos dessa Geórgia. Ela tem assim, uns vídeos bem pauleira, viu? Assim, uns discursos que eu falo, rapaz, o pessoal chamando ela de Bolsonaro. Parece Bolsonaro mesmo. Eu falei, até animador. Eu acho que assim, nessa próxima legislatura, 2023 em diante, essa esquerda que ainda pensa no Brasil, ela talvez aí tenha algumas pautas que voltem até pró-governo. Não, vamos voltar aqui, vamos pensar num Brasil melhor, etc. Agora, eu não consigo ver, sabe, sentar na mesa com a turma do PT. Alguém sabe, vamos conversar com alguém da turma do PT. Cara, o que é que tem igual? A galera tá falando em governança global, o Bolsonaro tá falando de soberania nacional. Sabe, as pautas não se juntam. E é isso. Vá lá no Telegram, pega o vídeo de hoje. Acho que a primeira parte é a parte mais importante de todos. O que o Lula tá falando do cristianismo. É algo assim assustador. Traga mais um voto pro Jair, né? Última semana. Não tem mais tempo para descanso nem nada. Nessa semana, minha vida tá corrida. Mas é o nosso futuro, tá em jogo. Então vamos garantir que, quem sabe, né, o Jair eleito no primeiro turno. Seria muito bom, né? Eu acho que é possível. E lembra de curtir, compartilhar. Se gosta do meu trabalho, passa no membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E a gente se vê amanhã.
Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!